boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje em Conceição do Rio Verde, no sul de Minas, o corpo da estudante mineira Nicole Vettori. A jovem de 17 anos morava no Canadá, onde fazia um intercâmbio. Parentes e amigos tiveram pouco tempo para se despedir de Nicole. Estampado no peito a eterna imagem da jovem e nos olhos as lágrimas da saudade. O atestado de óbito apontou que a jovem Nicole morreu de embolia pulmonar. Segundo a família, as autoridades canadenses fazem exames para investigar o que teria causado a embolia pulmonar que matou a menina. O resultado pode sair em até 120 dias. Francisco é tio da adolescente. A filha dele estava com Nicole no Canadá. Umas 2 semanas para cá, como a gente acompanhava as duas, a Letícia vinha falando que a Nicole apareceu uma dor nas costas da Nicole e tal, e ela estava com dificuldade para respirar. Domingo, ela ia no pronto-socorro, mas deixou para ir ao médico no hospital em Calgary no outro dia, que foi na segunda-feira. Aí ela acabou indo para o hospital, em vez de ceder, a situação piorou. Durante o enterro, os amigos carregavam flores. Várias pessoas acompanharam o sepultamento. Você imagina o que é um sofrimento de 1 semana? Você é mãe? O dia que você tiver um filho, você vai ver o que a família está sentindo. É a dor de todos nós. 1 tonelada de maconha foi apreendida na cidade de Luz, na região centro-oeste de Minas. A droga estava escondida num fundo falso e foi descoberta após um caminhão que transportava ácido bórico tombar na BR-262. A carga saiu da Argentina e seria levada para 7 Lagoas. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e tombou no acostamento. Após receber o atendimento médico, o motorista foi encaminhado à Polícia Federal de Divinópolis, onde foi preso em flagrante. Uma viatura da Polícia Militar capotou na BR-040, próxima a Ribeirão das Neves, sentido Brasília. O veículo foi parar na lateral da pista e não prejudicou o tráfego. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para socorrer as vítimas, mas apesar do susto, ninguém se feriu. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente que ocorreu no sábado. E mais acidentes. Uma van escolar caiu sobre uma casa em Betim. Um dos moradores ficou ferido. O acidente assustou moradores do bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os vizinhos tentavam ver a dimensão dos estragos e saber se algum morador havia sido atingido. A motorista da van iria buscar o segundo estudante quando o veículo teria perdido o freio e invadido a residência. Orlando Lima Pinheiro, de 26 anos, estava em casa na hora do acidente. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Betim, com ferimentos na cabeça e nos braços. O auxiliar de serviços gerais, Marildo de Jesus, também estava no imóvel e lembra dos momentos de pânico. Eu fui pegar água na geladeira, aí eu olhei para cima, eu vi uma visão de um carro vindo na nossa direção. Eu falei com ele, Mike, corre, aí eu segurei a geladeira. Quando eu segurei a geladeira, ele passou, aí que o meu primo viu que o carro ia vir para cima da gente, ele tentou correr, só que a geladeira atingiu a cabeça dele. A casa ficou completamente destruída. Telhas, geladeira, fogão, tudo foi atingido pela van, que ficou com a frente muito danificada. Agora, olha que ponto chega a crueldade. 4 homens invadiram um supermercado no bairro Santa Efigênia, em BH, e ameaçaram colocar fogo no gerente. Toda a ação dos bandidos foi filmada. As câmeras de segurança da sala da tesouraria registraram parte do assalto. Um dos bandidos agride o gerente do supermercado com empurrões. O outro despeja álcool sobre ele. O comparsa ainda derrama mais. O tempo todo eles ameaçavam atear fogo caso o cofre não fosse aberto. Por volta das 7 horas, o gerente chegou, abriu a loja com mais 5 funcionárias. Dentro da loja foi rendido por 4 infratores e subtraíram em torno de R$10 mil entre moedas e notas. A tesoureira chegou algum tempo depois e não percebeu a presença dos assaltantes. Foi ela quem abriu os cofres. O dinheiro ficou espalhado na sala enquanto era recolhido e colocado em sacos de lixo. Quando os funcionários chegaram para abrir o supermercado às 7 horas da manhã, os ladrões já estavam esperando aqui na porta. Mas o que mais chamou a atenção é que, além do horário de chegada, os bandidos também conheciam detalhes da rotina do gerente. Segundo os funcionários,
funcionários que não quiseram gravar entrevista, os assaltantes sabiam qual era a placa do carro e até o nome da irmã do gerente. Para a polícia, os criminosos já monitoravam o local. Poderia ser um ex-funcionário ou um funcionário dando informação, mas aí vai ficar a cargo da Polícia Civil que já foi no local. Nossa, que absurdo. E os moradores de um condomínio no Barreiro levaram um susto nesse fim de semana. Um veículo desgovernado bateu na grade de proteção do prédio, caindo de uma altura de 3 metros, ficando preso entre o arrimo e a parede de um dos apartamentos. No quarto, dormiu uma criança que nada sofreu. Moradores disseram que esta é a terceira vez que um carro se choca contra o condomínio. A suspeita é de que o motorista de 54 anos tenha passado mal ao volante. Ele e uma criança de 2 anos que estava no banco de trás ficaram presos às ferragens e foram resgatados sem ferimentos graves. Seu Omar, síndico do prédio, conta como aconteceu o acidente. Eu ouvi aquele estrondo, aquele barulho forte, achei que fosse um trovão. Quando cheguei cá fora, já estava um tumulto de gente aqui, naquela gritaria. Eu fui ver um carro que já tinha descido da rua, desgovernado, e desceu e bateu. Um caminhão carregado com refrigerante tombou na Vila Cafezal, na região sul de Belo Horizonte. O acidente foi na rua Doutor Camilo, no meio da Vila Cafezal, região sul de Belo Horizonte. O veículo ficou tombado no meio da pista. Houve derramamento de óleo. Segundo o motorista, que não teve ferimentos, o veículo tombou enquanto ele tentava fazer uma manobra. A polícia militar teve muito trabalho para conter os moradores, que queriam levar a carga de refrigerantes, apesar do risco. A gente percebe que os curiosos, infelizmente, mesmo o bombeiro salientando que é perigoso, que o caminhão ainda está instável, o pessoal continua, a gente está tendo muito trabalho para retirar eles próximo do caminhão para não acontecer uma tragédia maior. 11 pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de um esquema de entrada de drogas no Ceresp, em Juiz de Fora. 11 pessoas foram apresentadas pela polícia. 6 detentos fazem parte do esquema desarticulado depois que uma mulher foi presa no horário de visitas, tentando entrar com droga no presídio. Outras 3 mulheres que ainda não foram presas e fazem parte do esquema já foram identificadas pela polícia. Para não levantar suspeitas, em geral, elas são parentes dos presos. Levantamos endereços, contatos possivelmente com traficantes aqui fora que estariam repassando essas drogas para as pessoas levarem para lá. Outras 4 pessoas foram presas. Na casa em que elas estavam foram encontrados crack e material para refino da droga. Continua internado o bebê que foi encontrado em meio ao lixo em Santa Luzia no final de semana. Foi nesta sacola dentro da lixeira que o casal encontrou a recém-nascida. Ela ainda estava suja do parto e com o cordão umbilical. Jairo se arrumava para ir trabalhar às 6 horas da manhã, quando ouviu um barulho. Um vizinho aqui tem neném e tal, e o choro sempre saía do mesmo rumo, no mesmo lugar. Aí eu resolvi sair de fora da porta na varanda e dei uma olhada para baixo. Como não tinha ninguém da rua, a lixeira mexeu a sacola. Aí, quando começou a chorar, o choro vinha daquele sentido da lixeira e a sacola mexendo. Foi Marta, a vizinha, que carregou a menininha no colo. Inacreditável, né? A bebê lá dentro da sacola, ela estava enrolada num pedaço de cobertor. Aí eu tirei ela da sacola, abracei com ela. E ela já estava bem roxinha, né? E eu abracei com ela e fiquei assim, ela calou imediatamente. Sara Vitória, como tem sido chamada, mede 51 centímetros e pesa 3 quilos 540 gramas. O casal, que está junto há 6 anos e não tem filhos, quer muito ficar com a criança. Ganhei ela, a verdade foi essa. Eu ganhei ela, não saiu, né, de mim, mas eu ganhei ela porque ela apareceu na minha porta. Nós estamos pelejando aí para ver se a gente consegue pegar a guarda dela. O bebê, assim que receber alta do hospital, será encaminhado a um abrigo. Sobre a intenção do casal que achou a criança e quer adotá-la, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que ele não tem prioridade. Neste tipo de caso, é preciso seguir uma lista de famílias interessadas na adoção. A seguir, Kombi com 9 passageiros cai em Ribanceira. E ladrão invade uma loja e agride funcionárias. Tudo foi gravado. Agora são 7 horas, nós voltamos já com mais Jornal Band Minas para você. Jornal Band